Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez dando sequência à nossa série No Princípio. Hoje falando sobre a aliança. A primeira aliança firmada entre Deus e a humanidade é aquela que está descrita em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, conforme nos diz a Bíblia. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós vemos Deus estabelecendo a sua aliança. Com quem estabeleceu a sua aliança? Com um ser humano perfeito, com um ser humano que foi feito à imagem e semelhança dele, que ainda não havia caído e, portanto, não estava corrompido pelo pecado. Esse ser humano tinha plenas condições de cumprir a aliança estabelecida por Deus. Assim, nós vemos aqui, ao olhar para o texto mais detidamente, que essa aliança está estabelecida numa lógica de obras. É sobre fazer ou não fazer, cumprir ou não cumprir. Não significa que qualquer ser, por mais que fizesse, por mais que fosse cumpridor de certas exigências, fosse merecedor de estar na presença de Deus ou desfrutá-lo por toda a eternidade. Mas Deus, por sua bondade, assim quis conceder ao homem, através de sua aliança, que pudesse desfrutar desses privilégios. Entretanto, o homem, no capítulo 3, homem aqui me refiro à humanidade, ser humano, quebrou a aliança de Deus. No capítulo 3, o homem escolhe romper esta aliança, assim desligando-se da fonte da vida e tendo como consequência disso a própria morte. Não só a morte física, mas principalmente a morte eterna. Assim, nós enxergamos claramente aqui que há uma necessidade de reconciliação com Deus para que haja vida. Entretanto, nós, após essa quebra de aliança com Deus, fomos agora maculados enquanto gênero. Nós, seres humanos, estamos quebrados. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós foi capaz de cumprir essa aliança de obras aqui estabelecida com a humanidade. Nenhum de nós. De modo que estamos todos alheios à aliança de Deus. E todos carentes de vida. Entretanto, Jesus nos disse que ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Ele também disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos entender melhor como é que Jesus nos confere vida. Ao olhar para a vida de Jesus, nós vemos ali Deus que se fez homem. O primeiro capítulo de João deixa isso bem claro, dos versos 1 a 3, é descrito como Jesus é um com o Pai, um com Deus, é o Verbo vivo, o próprio Deus. Mas no verso 14 desse primeiro capítulo, nós também lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como ser humano, Jesus foi pleno cumpridor da aliança. Aquilo que nós não conseguimos realizar, ele realizou. Hebreus, o finalzinho do capítulo 4, nos diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Assim nós vemos claramente que ele sim alcançou os méritos, os privilégios dessa aliança. Entretanto, para que nós pudéssemos desfrutar desses privilégios, ele decidiu tomar sobre si as consequências da nossa quebra de aliança, para que nós pudéssemos ter os privilégios do cumprimento dele, da aliança. Assim não é pelos nossos méritos que nós nos relacionamos com Deus, já não mais com base nas obras ou nos nossos próprios esforços, mas sim com base naquilo que Cristo fez. É pela graça mediante a fé, como nos diz Efésios capítulo 2, verso 8. Não por obras, para que ninguém se glorie. A glória é toda de Deus, por meio de Cristo Jesus. Assim, sem esforço humano, se manifestou a justiça de Deus, por meio de Jesus Cristo, sobre nós. Ele foi o cumpridor da aliança. Pagou o preço por nós e conquistou um espaço para nós junto a Deus. Aquilo que fomos incapazes de fazer, ele fez. Enquanto nós fomos infiéis, ele foi fiel. E nós recebemos de graça esse privilégio bendito de desfrutar do que ele fez. Nos alegremos e confiemos na obra de Cristo Jesus por nós.
que isso possa alegrar e dirigir o nosso coração em tudo que nós fizermos. Essa é a minha oração hoje, em nome de Jesus.